Total $68. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay, when we can afford it. Last time you said that. The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? You don't want that? I'll take it then. Okay. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, on the side. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. But I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? Grandma! I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a Kaiman paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. Happy birthday to you. Happy birthday. Muito bem, vencedores. É um vídeo bem impactante, bem reflexivo, e eu gostaria de começar com aquela pergunta clássica aqui que eu trago, né? Qual a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você vê esse vídeo? Coloca aí no chat para a gente já começar com uma energia boa, para a gente começar com essa energia de vocês. É emocionante, Carla comentou. Retribuição, o Thiago comentou. Quem mais? Gratidão, o André comentou. Totalmente emocionada, a Dulce aí comentou. Gratidão, impactante. Realmente é bem impactante, realmente, esse caridade. E eu confesso a vocês que me emociona muito ver um vídeo como esse, porque eu já estive nas duas pontas, né? Eu já estive tanto do lado recebedor quanto do lado de doador numa situação como essa.
E é confortante saber que hoje, aqui dentro da nossa máquina da prosperidade, a gente está fazendo exatamente isso. Nós, os líderes da máquina aqui, as pessoas que estamos encabeçando esse projeto grandioso que é a máquina da prosperidade, estamos aqui, por exemplo, hoje, num sábado de manhã, para compartilhar, para fazer esse movimento que vai gerar aí uma onda sem fim. E para comentar um pouco mais com profundidade esse vídeo, eu vou chamar aqui o nosso líder, um dos líderes da engrenagem das finanças, o Thiago Roberto, para ele comentar profundamente um pouco mais sobre esse vídeo. Thiago, pode ficar à vontade aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Pois é, vamos hoje aí para uma grande masterclass e a gente escolheu esse vídeo, tá? Para que a gente venha entender a sincronização das finanças, né? E não é só números, não é só dinheiro, não é só riqueza, mas esse vídeo vem a trazer, a mostrar o resultado, vamos dizer assim, a consequência final de você ter as finanças sincronizadas na sua vida. E esse vídeo, como eu já falei, vem ilustrar a consequência final da sincronização, e no final vocês vão entender o começo. Então, estou sendo aqui bem misterioso, mas todas as palavras que vocês trouxeram aí nos comentários, no chat, vêm trazer os sentimentos que você tem, né? Você vem sentir quando você tem as finanças sincronizadas, quando essa engrenagem ela está sincronizada. Porque muita gente pensa errado em relação ao dinheiro e às finanças. Acha que é só ter mais, é só acumular mais. E não é isso. A sincronização das finanças a gente vai explicar muito bem aqui nessa masterclass. Agora, esse vídeo ele impacta porque tem esse pacto emocional da retribuição, da caridade, do gesto generoso, mas tem várias outras nuances também, como a senhorazinha que não aceita receber aquilo, né? Então, o que é que a gente não está aceitando receber na nossa vida de prosperidade que chega até você? Então, a gente precisa também desbloquear um pouco e também aprender a receber. E muitas vezes você pede, 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 Deus te manda, mas você não recebe. Você diz, não, não precisa. Por que isso? Por que aquilo? Se questiona muito, né? A sincronização das finanças, ela é é um rio, é uma energia, é um fluxo, é um riacho que passa por nossas mãos. E a gente precisa aprender a receber e a doar e a receber. Isso que faz muito a engrenagem girar, né? Para a engrenagem rodar, para a engrenagem girar, para a engrenagem estar sincronizada, tendo sintonia e harmonia, é preciso ter um fluxo de energia passando pela engrenagem. E a sincronização das finanças vai muito nessa linha, tá? E aí a gente precisa aprender muito sobre isso, sobre saber doar de forma honesta, de forma caridosa, genuína, sem esperar nada em troca. E o fluxo de energia, ele é tão fluido, né? Ele traz tanto resultado que aquilo que você faz de bom, você recebe de volta, né? Assim como também aquilo que você pratica de ruim, também você recebe de volta. Tanto que no vídeo, o senhorzinho que ajudou o menino, no final, anos na frente, o menino que se tornou homem ajudou o homem que já tinha se tornado um senhor, né? Um velho de idade. Então veja como, nesse vídeo ilustra como é esse fluxo de doar, de receber. E a gente precisa ter muito claro isso para a gente ter as finanças sincronizadas para que isso venha a acontecer e a gente possa se tornar um canal de ajuda e de bênçãos na vida de outras pessoas através da nossa, né? Quanto mais a gente prospera, mais a gente faz outras pessoas prosperarem. Essa mensagem aí de início para que a gente venha a desenvolver a nossa linha de aprendizagem hoje na Masterclass, beleza?
Maravilha, Thiago. Obrigado aí pela contribuição. E é isso. Nós somos máquina da prosperidade. Esse é o entendimento aqui da nossa comunidade. Eu sou máquina da prosperidade, a Sandra é máquina, a Angélica é máquina, o Thiago, o André, a Patrícia, a Fabrícia, o Jefferson, a Leda, o Thiago Azevedo, a Anivaldo, a Arlinda, a Josilene, todos nós somos máquinas da prosperidade. Esse é o nosso entendimento. E nós precisamos estar com as engrenagens internas nossas sincronizadas, calibradas, para que a gente possa produzir a nossa capacidade máxima, a nossa melhor versão. E para que isso aconteça, nós precisamos realmente estar com todas essas engrenagens aí muito bem alinhadas, e é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. E eu quero novamente, então, dar as boas-vindas a vocês a essa engrenagem que escala todas as outras, que é a engrenagem das finanças, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Essa semana nós estivemos, ao longo de toda a semana implementando conteúdos, micro conteúdos aí nas nossas comunidades, nos nossos grupos. Inclusive, eu gostaria aqui de um feedback rápido de vocês. Quem conseguiu acompanhar os nossos conteúdos, quem gostou, quem acredita que precisa ser melhor, quem acredita que precisa, por exemplo, ter vídeos, ter áudios, ter imagens, coloca aqui no chat para gente, que isso é uma forma de a gente também entender se o nosso conceito, a nossa metodologia está conseguindo alcançar vocês, para que vocês possam ter aí esse conhecimento absorvido, essa informação absorvida e principalmente essa sabedoria absorvida, para que isso seja realmente colocado em prática na vida de vocês. Então, ao longo dessa semana, nós implementamos esse conteúdo da Engrenagem das Finanças com vocês, e hoje temos essa masterclass para fechar aí, então, o conteúdo da semana. É assim que funciona a nossa metodologia. Durante a semana a gente passa o conteúdo, no sábado a gente fecha, e amanhã a gente já abre, já inicia um novo conteúdo com uma nova engrenagem dentro da nossa comunidade, dentro do nosso conceito de máquina da prosperidade. Nós trabalhamos com as 4 engrenagens de poder da prosperidade, que nós entendemos que são as finanças, os relacionamentos, a saúde e a fé. Então, toda semana a gente traz uma engrenagem para que ela seja otimizada, para que ela seja melhorada, para que você possa, então, ser a sua melhor versão de máquina. E eu gostaria de que vocês comentassem aqui como é que foi a semana de vocês. Vocês estão bem, estão com energia, estão energizados nesse sábado aqui, para que a gente possa trabalhar essa nossa engrenagem das finanças? Comenta aqui. A Fabrícia colocou que acompanhou um pouco, mas os links da leitura acho legal, muito produtiva. Legal, Fabrícia, obrigado. Então, novamente, boas-vindas a esse nosso novo dia, a essa nossa semana, a esse mês que já está aí praticamente finalizando, hoje, 21 de fevereiro. A gente está se encaminhando aí para a última semana do mês, um mês curto, né? Semana de carnaval também muito curta. E eu convido você a ingressar nessas novas conquistas, nesses novos desafios que vão possivelmente surgir aqui ao longo desse próximo ano, tá bom? E a Máquina da Prosperidade está aqui exatamente para lhe estruturar nisso. E esse aqui é o nosso espaço. Então, interajam, falem, perguntem, questionem, tragam as suas dores, os seus desafios, as suas percepções, porque esse daqui é um momento onde você pode falar sem ser julgado. Ninguém aqui tá, nós não estamos aqui para te julgar, a gente está aqui para te fortalecer, para que você possa ter aqui, de repente, uma frase, uma palavra, um contexto, uma ferramenta que vá conseguir fazer com que você prospere em todas as engrenagens que nós entendemos como sendo as engrenagens da prosperidade. Tudo bem? E nós temos um grupo gratuito, a maioria das pessoas aqui está nesse grupo gratuito, mas quem quiser participar desse grupo gratuito, já foi colocado aí no chat o nosso grupo, né, o link do nosso grupo, para entrar nesse grupo. Esse grupo ele tem um objetivo muito claro, muito direto, que é de engrandecer você a se tornar uma máquina da prosperidade. É um grupo onde a gente tem uma qualidade de organização muito grande, a gente coloca muito esforço para que tudo seja compartilhado de forma a engrandecer a sua pessoa. Então,
fica tranquilo que lá é um grupo que não vai ter corrente, a gente não vai falar de política, a gente vai falar sobre aquilo que realmente interessa. Então, hoje, no final, nós vamos ter aí um convite da evolução prática do Projeto 2P. O Projeto 2P está em processo final de execução e de lançamento, e a gente vai falar um pouco mais dele no final. Então, tirem suas dúvidas, fiquem à vontade para levantar a mão, para comentar no chat aí, tanto no início da nossa apresentação, quanto no meio, quanto no final. Aqui o objetivo é que você fale, o objetivo é que você expresse aquilo que você acredita que hoje é um desafio para você, é uma dor, é um problema, que de repente um dos nossos líderes da Máquina da Prosperidade vai conseguir lhe auxiliar, ou mesmo um membro, um integrante que está aqui, que ele de repente já passou por alguma situação que você está passando hoje e pode com certeza lhe dar aí um auxílio. Esse é o objetivo de uma comunidade, uma comum unidade, onde todos dentro da comunidade são peças fundamentais, são engrenagens fundamentais para que essa máquina da prosperidade rode e rode com eficiência e com eficácia. Tá bom? Então, compartilhem essa jornada nas redes sociais. Se você quiser fazer um post agora, um stories na sua rede social, dizendo que você está aqui na Máquina da Prosperidade, isso vai ser bastante produtivo. Marque um dos nossos líderes ou todos os nossos líderes e seja um canal de transformação para alguém ainda hoje. Pega esse link aqui da nossa master, copia e cola lá no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do futebol, no grupo de pessoas, ou compartilhe diretamente com pessoas que você acredita que precisam de conhecimento, informação e sabedoria para evoluírem ainda mais na engrenagem das finanças, que é o nosso tema de hoje, tá bom? E, avançando aqui um pouco, nós, todos os sábados, trazemos aqui uma inspiração, né, para que a gente possa iniciar o nosso sábado de forma inspiradora. E, normalmente, a inspiração que a gente traz é baseada na Bíblia, e hoje não vai ser diferente. A gente também está trazendo aqui uma inspiração baseada num princípio bíblico, tá? E eu vou convidar novamente o Tiago para vir aqui para compartilhar essa nossa passagem bíblica, essa nossa inspiração de hoje. Vai lá, Tiago. Muito bem, Jorge, obrigado. Pode abrir aí, que a gente trouxe uma sabedoria aí do capítulo de Provérbios, né? Do livro de Provérbios, para a gente entender um pouco mais sobre a sincronização das finanças. E no livro de Provérbios, né, Salomão fala que é muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Provérbios 16:8. Quem que concorda com isso? Coloca aí no chat que as riquezas com injustiça não traz tranquilidade, né? Então, a gente consegue ver exemplos, consegue procurar de pessoas que vêm a possuir muitos bens, muitas riquezas, muito dinheiro, mas não tem amor, não tem paz, não tem tranquilidade, não tem saúde. Tudo isso porque tem algo que não está sincronizado. Então, a sabedoria de Provérbios já vem trazendo essa sabedoria para a gente. Porque não é a quantidade de dinheiro, de riquezas que tem, mas sim como você conquistou isso, como você conseguiu isso, entende? Então, a honestidade, que é um dos valores que a gente preza muito aqui na comunidade, e tenho certeza que todos aqui também prezam pela honestidade, então é que a gente precisa entender que dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Então, a forma como você adquire esses bens, essa riqueza, é o que vai determinar se está sincronizado ou não as suas finanças com as áreas da sua vida. Porque aquela pessoa que passa a vida toda atrás de só ter mais dinheiro, achando que isso vai mudar a sua vida, no final da vida, ela entende que fez tudo errado, que estava tudo desincronizado, porque ela achou que dinheiro era tudo, e não é. Você vai entender que nessa Masterclass, quando você entender a sincronização das suas finanças na sua vida, você vai entender além dessa visão. Para você entender que riqueza precisa estar sincronizada com esse valor imprescindível que é a honestidade.
E a gente sabe, né, que o mal por si só se destrói e o bem por si só se constrói. Então a gente precisa ter bem claro isso na nossa cabeça, porque a honestidade, aquele que trabalha certinho, que trabalha dedicado, pensando em construir coisas de valores para manter a sua família com segurança, com tranquilidade, com amor, com paz. Essa pessoa, quando está com as engrenagens da prosperidade sincronizada, ela consegue alcançar a riqueza que está preparada para ela, que ela venha conquistar, né? E aí a sincronização das finanças é construir essa riqueza sem perder o seu caráter e integridade. Porque aqui você precisa entender que não é aquele programa que tinha antes na televisão, né? Topa tudo por dinheiro. Não, não é topa tudo por dinheiro aqui, tá? Na sua vida você precisa entender que você não topa tudo por dinheiro. Você tem valores e princípios que precisam ser seguidos. E é esses valores e princípios, junto com as engrenagens sincronizadas, que você consegue construir riqueza. Se hoje você estiver se perguntando aí, se questionando, dizendo assim, não, Tiago, mas eu sou honesto, sou honesta, tenho integridade, tenho caráter, não faço tudo por dinheiro e ainda não tenho riqueza, porque ainda as suas engrenagens não estão sincronizadas. E aqui na comunidade Máquina da Prosperidade, a gente está sincronizando as suas engrenagens. E hoje é a das finanças. Então, você precisa entender, é muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Conheço pessoas que ganham pouco e são ricas. E conheço gente que ganha muito e não é rico. Por quê? Porque não tem a honestidade no meio, conquistou aquilo com injustiça, derrubando outras pessoas, foi atrás de riqueza, né? Deixando de lado família, deixando de lado a honestidade, deixando de lado a saúde. E aí, no final, essa pessoa só vai ter dinheiro. E não é isso a sincronização das finanças. Fechou, pessoal? Tudo certo aí? Concorda ou não? Faz sentido? Sim ou não? Vai colocando aí no chat. Maravilha, Tiago. Eu gosto muito de uma frase, inclusive já para quem já pegou papel e caneta, já vai anotando aí que essas frases muitas vezes viram chaves, né, na nossa mente e destravam portas, destrancam portas, né? Que a frase que diz o seguinte: a pessoa tem pessoas, existem pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres que a única coisa que possuem é dinheiro, ou seja, não tem relacionamentos, não tem relacionamento com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, não tem amigos, pessoas que não têm saúde, né? Pessoas que não têm fé, e a única coisa que possuem realmente é dinheiro. A gente sempre comenta dentro dos nossos trabalhos de assessoria, de consultoria, até também dentro da nossa comunidade, em mentorias, que o dinheiro é o facilitador da vida, né? O dinheiro é o facilitador de acesso, é o facilitador de acesso à saúde, por exemplo, é o facilitador de acesso a uma melhor qualidade de vida, a novas culturas, a conhecimentos, a sabedoria. Então, ele nunca vai ser o fim, ele sempre vai ser o meio para que você alcance alguma coisa, e inclusive o meio para que você faça as coisas as quais Deus planejou para você fazer. Deus idealizou para você fazer. Tem um livro que a gente leu dentro do Clube da Leitura, dentro da nossa Biblioteca da Prosperidade, para quem não conhece ainda vai conhecer, é o livro que a Bíblia fala sobre dinheiro. O que a Bíblia fala sobre dinheiro é que nós somos os mordomos de Deus. A parábola dos talentos, ela traz muito isso, né? Então, o dinheiro não é meu, o dinheiro não é do Tiago, o dinheiro não é da Arlinda, o dinheiro não é da Angélica, nós somos apenas mordomos. A gente está com a propriedade e em algum momento ela vai ser passada para outra pessoa quando nós partirmos. Então, o dinheiro, ele é para que a gente possa fazer com que ele seja multiplicado, evoluído e alcance a prosperidade para outras pessoas. Dentro da Bíblia, inclusive, tem que as bênçãos de Deus, elas são sacudidas e transbordantes, né? Então, você que se sente uma máquina da prosperidade, não tenha dúvida, você já está transbordando na vida de outras pessoas e com certeza vai transbordar muito mais. Alguns comentários aqui. A
sobre o conteúdo, por exemplo, né? A Nivalda comentou que acompanhou um pouco, mas o pouco que conseguiu foi muito importante, por isso que ela está aqui hoje. Maravilha, Nivalda, seja bem-vinda. A Fabrícia disse, hoje sinto falta de ter tido educação financeira quando era mais jovem, mas sinto um pouco atrasado nesse quesito. Mas sempre é o momento de você começar e evoluir, né? Então, vamos passar aqui para a nossa próxima etapa. A nossa comunidade ela foi edificada em cima de uma visão, de uma missão e de valores. Isso é muito importante trazer aqui, porque transmite essa qualidade que nós temos e essa nossa atenção e importância que nós temos diante dessa nossa comunidade. Ela não foi feita do dia para a noite. Nós estamos aqui trabalhando nesse conceito de comunidade já há mais de 3 anos. E isso, para a gente, é engrandecedor. Trazer essa visão e essa missão traz para vocês a direção que a gente está indo. Por exemplo, a nossa visão, guiar pessoas a se tornarem integrais emocionalmente, espiritualmente, financeiramente e fisicamente para que vivam a vida que Deus sonhou para elas. Então, como o Tiago trouxe, né? Hoje, a engrenagem das finanças, para que a gente, como a gente está contextualizando aqui, ela não é um fim, ela é o meio. E o objetivo é que vocês se tornem pessoas integrais, tanto nas emoções, quanto na parte espiritual, tanto na parte financeira, quanto na parte física, na saúde. A nossa missão é transformar vidas por meio da clareza, do propósito, do método, da disciplina e do ambiente. Criamos caminhos para que cada pessoa evolua por dentro e prospere por fora. O nosso objetivo aqui é de fazer com que você evolua, que você coloque tudo que você tem aí para dentro, tudo que você tem aí dentro, que isso seja externado, que isso seja evoluído, que isso realmente faça sentido na sua vida e você se transforme na sua melhor versão, sendo essa máquina da prosperidade e também levando prosperidade para as pessoas ao seu redor. Os nossos valores, propósito acima de performance, verdade acima da aparência, processo acima da promessa, evolução acima da comparação, fé acima do medo, constância acima da emoção e comunidade acima da solidão. Dentro da nossa comunidade, você nunca vai estar em solidão, sempre vai ter alguém que vai poder lhe amparar, lhe acolher ali. Por isso que é muito importante isso que a gente fez ontem, que foi abrir o grupo para que vocês possam externar, compartilhar informações, sabedoria, conhecimento, desafios, problemas, dúvidas, porque isso é que faz a comunidade realmente exercer a sua função. E para quem já está aqui há mais tempo, já conhece essa nossa matriz da prosperidade, quem está aqui conosco pela primeira vez vai entender o que é a nossa matriz da prosperidade baseada na matriz de Eisenhower. Então, todos os nossos contextos, os nossos ensinamentos que nós trazemos aqui, os nossos conhecimentos e informações, eles têm como objetivo levar você para a prática e não ficar aqui absorvendo conhecimento, mais teoria, mais informação, para que você tenha apenas informação sem prática. Então, a gente entende que a matriz da prosperidade é uma ferramenta que você pode e deve colocar em prática todos os insights, conhecimentos, informações e sabedoria que você vai adquirir aqui ao longo da Masterclass. Então, pega papel e caneta, pega o seu caderninho, faz esses quadrantes aí dentro no seu caderninho, pode até fazer mais de um quadrante, mais de uma matriz aí em 2 ou 3 páginas que você quiser, porque até acredito que você vai ter muita coisa para anotar. E o nosso sentimento, nosso contexto é bem simples. Você vai colocar no primeiro quadrante, faça agora, porque vão ter insights aqui, informações que de repente vão destravar alguma coisa na sua mente que você vai dizer, isso daqui eu consigo fazer agora. Isso aqui eu consigo fazer hoje. Terminando a Masterclass, você já vai conseguir colocar em prática. Então, você vai colocando isso ao longo da Master. Poxa, isso aqui eu consigo fazer agora, isso aqui eu também consigo fazer agora. O que você está dizendo para você mesmo nesse momento? Você está dizendo que isso que você absorveu, que você entendeu, é uma coisa importante e uma coisa urgente. Ela pode sim ser feita agora. Mas serão coisas também que você vai absorver na Masterclass e você vai ver, isso daqui eu posso agendar. Eu posso agendar com um médico, eu posso agendar com um assessor financeiro, eu posso agendar com o meu consultor, eu posso agendar, de repente, com uma transferência automática. Você vai perceber que vão ter coisas que você vai absorver da Master que você vai poder agendar. E o que você está dizendo para si mesmo é que isso são coisas importantes, mas não urgentes. Ou seja, pode ser agendado.
Assim como também você vai receber informações da nossa Masterclass de hoje, em que você vai perceber que você vai poder delegar essa função ou essa ação, tarefa para outra pessoa. Então, você vai ver a Masterclass e vai entender, poxa, isso daqui eu não preciso fazer. Eu posso pedir para uma outra pessoa fazer. Mas a minha esposa, o meu filho, o meu tio, o meu pai, mas eu não preciso fazer isso aqui que eu já vinha fazendo. E o que você está dizendo para si? Que isso é uma coisa que não é importante, mas é urgente de ser feito, ok? E vão ter aquelas coisas que você vai absorver dentro da marcha, que você vai entender, poxa, isso daqui eu realmente preciso eliminar da minha vida. Vou listar aqui isso, vou listar isso, isso e isso, que o Thiago falou, que o Jorge falou, que a Angélica, que a Jus falaram, que eu preciso eliminar da minha vida. E aí você está dizendo para si mesmo que essa informação ela não é importante e não é urgente, ou seja, você pode realmente eliminar. E tem muitas pessoas que têm vindo conversar com a gente no privado que sentiram esse momento de eliminar tantas coisas que trouxeram de 2025 para 2026 e que não precisava. E que você entendeu que eliminando aquilo você passa a ter uma nova forma de visualizar, uma nova forma de ver a sua engrenagem, seja das finanças, como é que nós vamos começar agora, seja dos relacionamentos, seja da saúde ou seja da fé. Beleza? Então, pega o seu papel, pega a sua caneta, faz aí esses quadrantes, porque o Thiago Roberto já está aqui pronto para começar essa masterclass aqui para você com conteúdos realmente engrandecedores. Eu já vou passar a palavra para ele, porque o próximo slide já traz muito bem aí o início da nossa masterclass. Então, Thiago, fica à vontade. Já vou passar aqui o slide para você. A palavra é sua. Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Respira fundo. Cuidado aí, porque a gente vai começar agora um conteúdo de valor que você não vê em nenhum outro canto e aqui você está recebendo de forma gratuita, beleza? E aí eu já quero começar aqui com uma reflexão sobre essa parte de sincronização das finanças. O que é que vem a causar na sua vida não ter essa engrenagem sincronizada? E aí a gente vai colocar na tela uma imagem e aí eu vou convidar para que vocês coloquem no chat aquilo que vocês conseguem captar da imagem, porque a imagem representa realmente toda a dessincronização da engrenagem das finanças. Então, Jorge, bota a imagem na tela que eu quero ver o que é que vocês captam e vamos refletir o que é que a engrenagem das finanças, quando não está sincronizada, causa na vida de uma pessoa. O que é que vocês observam nessa imagem? É hora da gente praticar, interagir, colocar no chat. Quem quiser abrir o microfone, quiser comentar, fiquem à vontade, tá? Ó, o Thiago Azevedo colocou caos. Bem, eu vejo caos aqui também nessa imagem. Pode falar, né? Pode, Simone, fica à vontade. Eu vejo um caos nessa imagem, né? A pessoa, ela está totalmente perdida, porque tem várias situações na vida dela, só que ela está ali no centro e ela está totalmente desanimada, desmotivada, porque ela tem várias coisas acontecendo na vida dela que ela não está sabendo fazer sentido, não tem sentido no que ela vai fazer, né? Ela não está tendo um guia aí. Muito bem, Simone. Obrigado pela participação. Mas a gente está falando aqui no chat, ó, caos e desespero, um verdadeiro caos emocional, destruição, desequilíbrio emocional, tolerância, sem energia, sem força, sem direção, sem rumo, vida sem sentido, preocupada. A Dulce levantou a mão. Pois não, Dulce? Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Essa imagem ela é muito típica, né, do que a gente vê no dia a dia das pessoas, né? Então, aqui, até relaciona até com a gente também. Mas, assim, é um cenário bem de trevas, né? Então, a gente vê muita desarmonização, porque com o casal, é a primeira coisa, se o casal não tiver força, não tiver fé, é a primeira coisa que é eliminada. Em vez de se unir, os casais eles se separam, né? Outra coisa importante também, aquela questão do pensamento pessimista. Eu não vou conseguir, por que que eu me coloquei nesse cenário, né? Sendo que você é o protagonista de todo o fracasso que está acontecendo nesse processo.
e também a questão do tempo, né? E muito ainda essa questão do buraco. Você vê aqui que a pessoa está e o ambiente que ela estava já caiu por completo. Ou seja, ontem infelizmente, eu demiti uma pessoa da minha equipe justamente por conta disso, por conta de uma loucura que foi feita, né? Saiu solicitando empréstimos de todo mundo e de outros departamentos e se envolveu inclusive com a agiotagem, que isso aí para nós é um pecado, né? E aí caiu, né, num contexto maior, infelizmente. Então, até chamam a síndrome do empréstimo compulsivo. Isso serve até para a gente também. E assim, ontem eu chorei muito, ontem eu não participei de muitas coisas, me perdoe, mas eu não estava com a cabeça. A semana para mim foi uma semana muito puxada, né? Semana de mudança de residência, semana de mudança, é um rompimento de bolha, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a gente já se viu nessa situação, só que eu e o Rodrigo, ele deve até complementar depois, a gente não nos permitiu que a gente se separasse. Então, assim, são 9 anos que a gente já passou por muitas coisas. O pensamento, às vezes, fica um pensamento mais realmente desenganado de tudo, mas a gente escolheu que se a gente ficar juntos, pensando juntos, eu acho que a gente consegue sim ter essa luz, né? E o Jorge também está facilitando muitas coisas e a gente agradece bastante. Obrigado, Dulce. Assim, que reflexões você trouxe para a gente, né? A partir dessa imagem que a gente trouxe. Na vida financeira é isso. Se você não está com a engrenagem sincronizada das finanças, você entra num buraco sem fundo, não é verdade? Mais pessoas colocaram aqui, ó, no chat, sem força e a realidade de muita gente, uma dúvida. A desincronização também está relacionada a uma prioridade exagerada ao dinheiro? Uma pergunta do Tiago Azevedo. Já já a gente fala aqui um pouco mais, Tiagão. E a Vilma botou, muitas vezes, quando não nos organizamos, a nossa vida fica meio perdida. Verdade, Vilma. O André levantou a mão, pois não, André? Olá, bom dia. É um prazer Dia. imenso estar aqui pela primeira vez. Esse tema é muito pertinente, né? Mas voltando aqui sobre o assunto atual, que é sobre a imagem. E ela reflete muito ali na parte do cifrão, né? A gente vê ali a questão do dinheiro. E conforme foi no começo, né, colocado como a Bíblia, e a Bíblia ressalta muito em relação sobre a finança, muito mais do que a salvação, mas algo muito pertinente é que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Quem já vivenciou muitas questões, eu venho também desse âmbito, dessa área, mas a questão da ganância, a questão do poder, isso tudo vai viralizar o que está dizendo, a questão da casa, a questão das suas emoções, a questão do seu relacionamento. Hoje eu falo com propriedade por ser especialista também, por ter passado por dores. E essas dores que eu achava que era o meu fim, onde que eu tentei até desistir de mim mesmo, foi onde hoje eu coloco da dor à prosperidade. A gente entender que a gente está aqui justamente para servir. Finalizando, complementando, é que o sol ele não brilha para si mesmo, a árvore não come do seu fruto, o rio não bebe da sua água. Se a gente não entender o propósito que a gente doar e de servir, não é uma forma filantrópica, mas é uma forma intencional de poder trazer. E também não esperar nada do outro. Assim como Jesus ele curou os 10 e apenas um foi agradecer. Mas Jesus ele perguntou, cadê os outros? Ele ficou surpreso, ele teve também a questão, ninguém veio, mas tudo bem, a vida continua e a gente tem que entender, cada um faça o que acha melhor, mas a prosperidade, primeiramente, é a gente olhar, talvez uma pessoa vai me acusar, mas por outro lado, poxa, André, você mudou a minha vida. E é isso daí que eu agradeço, eu não vi nada por acaso,
Cada ano eu tenho colocado uma palavra para mim, e esse ano eu coloquei viva a verdadeira prosperidade. Então, a coincidência é uma forma oculta de Deus falar com a gente. Obrigado pela sua oportunidade. Nossa, André, obrigado, viu? Parabéns aí, grandes reflexões, parabéns pela sua superação, né? E é isso que a gente busca aqui na nossa comunidade, ter essas pessoas que são superação, que são exemplo, que vai dar o seu testemunho para as pessoas aqui da comunidade, porque uma comunidade é isso, né? É um ajudando o outro, trazendo sua própria experiência, e isso que fortalece o nosso propósito. E meus comentários sobre essa imagem, tá? Tá de parabéns aqui, né? Vocês, é esse engajamento que a gente precisa, que a gente pede nas nossas masterclass, porque isso fortalece o aprendizado. A visão que um traz, a visão que o outro traz, o que um já superou, tudo isso fortalece o aprendizado e a gente aprende cada vez mais. E essa imagem, gente, depois que a gente compartilhar o PowerBook com vocês, peguem a imagem e reflitam novamente e olhem que vocês vão captar muitas outras coisas, tá? Uma coisa que eu quero comentar dessa foto é o seguinte, veja, a pessoa não está com as finanças sincronizadas, que é o cifrão que o André falou ali, que está com um X vermelho. E o que é que isso acarretou na vida dessa pessoa? Várias coisas. A imagem está mostrando. Mas é que eu quero ressaltar que talvez ninguém percebeu, ou se percebeu não falou, é sobre o tronco de árvore que a pessoa está sentada. Veja, a pessoa não tem as finanças sincronizadas. Ela não tem raiz. Veja a árvore que ela está sentada. É a vida dela. Não tem raízes. Olha onde o que era para ser as raízes, olha o que tem ali. Trevas, escuridão, só coisas ruins. Ou seja, ela não tem raízes fortes para crescer e frutificar. Portanto que a árvore está cortada, não tem galhos, não tem folhas, não tem frutos. Então, essa reflexão que eu quero trazer dessa parte da imagem é para que você venha a entender. Se as suas finanças não estão sincronizadas, você não tem raízes e bases fortes. Com isso, você não cresce, não se desenvolve, não frutifica e não prospera e não consegue abençoar outras vidas, nem a sua própria. Então, para você entender a importância que você precisa dar para sincronizar suas finanças. Não é só um papo de que a gente vê na internet o tempo todo. É que precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo, é planejamento, é investir que vai mudar a sua vida. Tudo começa com uma base. Tudo começa com você estar sincronizado com o que é o dinheiro, que é um fluxo, é um rio. O André falou, né? A água não bebe, né? O rio não bebe da sua água. Por quê? Porque é um fluxo, ele tem que passar na sua mão e tem que ir para a próxima mão. O dinheiro e a riqueza é dessa forma também. Quem entende isso consegue ter cada vez mais acesso às riquezas. Fechou? Jorge, passa aí, porque essa reflexão do início da Masterclass foi top. Pessoal, obrigado, parabéns por essa interação. E vamos que vamos entender por que a gente precisa sincronizar as finanças, ok? A gente vem nesse mês de fevereiro trazendo essa parte de sincronizar. A coisa tem que estar em harmonia. Por quê? Se não está sincronizado, vai ter muito ruído. O que é ruído? É um atrito. Então, a gente já falou sobre a engrenagem da fé e a engrenagem da saúde. Se a engrenagem das finanças não estiver sincronizadas com as outras, elas não vão estar alinhadas. E quando não estão alinhadas, uma engrenagem vai bater na outra, ao invés de uma engrenagem movimentar a outra. Fez sentido, pessoal, isso aí? Conseguem olhar? Se você vê essa imagem que está ali girando da engrenagem, se as engrenagens não estão sincronizadas, elas vão gerar atrito, vão gerar ruído. E isso vai atrapalhar a sua vida. Aí você vai ficar igual a pessoa da imagem, certo? Porque sem sincronia, a gente precisa entender essa importância. Deixa eu só ajustar minha tela aqui, que é o seguinte. Se você não tem as finanças sincronizadas, você pode até ganhar bem, ter muito dinheiro, só que você sentirá que sempre está apagando incêndio. E aí, é uma coisa que eu sempre, às vezes, falo na rede social, pergunto, né? Lá no meu Instagram, Thiago Roberto Finanças, que inclusive, se vocês forem postar aqui stories da Masterclass,
marcar a gente lá, Máquina da Prosperidade, Thiago Roberto Finanças, o Jorge, a Sandra, a Josi, tá? Para a gente criar essa rede aí. Porque é o seguinte, pode ter certeza que a maioria de nós aqui na Masterclass vem desenvolvendo, vem melhorando a sua renda, mas não percebe, não tem a percepção de que o dinheiro realmente aumentou. Por quê? Porque está sempre apagando incêndio. Ah, é isso que eu tenho que pagar, é isso que eu tenho que comprar, é isso que acabou de queimar e eu preciso colocar outra coisa no lugar. Quem não tem as finanças sincronizadas está sempre apagando incêndio. E nós não somos bombeiros para estar apagando incêndio, não é verdade? Quem aqui é bombeiro? Se tiver alguém, por coincidência tiver, né? Por função, por trabalho, mas nós não somos bombeiros para estar apagando incêndios. Nós somos pessoas que querem ter as finanças sincronizadas. Ó, o Tiago já foi, né? Então, Tiago, não vamos mais apagar incêndio, né? Então, as finanças sincronizadas é para você entender que precisa transformar e entender que o dinheiro não é um obstáculo, e sim um combustível. É uma ferramenta que você utiliza para alcançar as coisas que você precisa. Eu aprendi com o Wendel Carvalho, né, que o dinheiro ele serve para 3 coisas, né? É para você garantir segurança, é para você garantir as necessidades básicas e para ajudar outras vidas. Então, o dinheiro serve para essas 3 coisas. E ela realmente tem que ser um servo e não o seu mestre, que é o que muitas pessoas acabam se submetendo, né? Se tornam escravos do dinheiro. E a sincronização das finanças é para você eliminar tudo isso. É para você realmente entender, sair do modo sobrevivência e partir para o modo de maestria, o modo onde você comanda o seu dinheiro, para um modo onde você comanda a sua vida. E você usa o dinheiro como ferramenta para cada vez evoluir na sua vida. E aí sempre cabe, e eu quero compartilhar com vocês e pedir para vocês fazerem isso também. Eu sempre faço uma análise da minha vida de um ano para trás. Então, eu sempre vou meio que medindo a minha evolução, medindo o meu crescimento em todas as áreas da minha vida. Que é para a gente ter a percepção de que, será que o que eu estou fazendo está me trazendo evolução? E aí eu convido todos a fazer. Como é que você estava um ano atrás? Você estava apagando incêndio? Você estava cheio de dívidas? Você não conseguia perceber como é que vai ser a sua vida no futuro financeiramente? Se hoje você ainda está dessa forma, você não evoluiu. A engrenagem das finanças ainda não está sincronizada. Porque aquele que faz por onde usar o dinheiro como ferramenta para melhorar a sua vida, a cada ano ele vai perceber evolução. Ele vai perceber que aquilo que ele comprava por impulso, ele não compra mais. Ele vai perceber que o dinheiro não está trazendo mais preocupação como trazia antes. Você vai perceber que dorme mais tranquilo, porque sabe que o dinheiro está sendo utilizado da melhor forma. Então, sincronizar as finanças é importante por todos esses motivos. E, além de outros motivos que você possa vir a ter também pessoalmente, para sincronizar as finanças. E aí eu pergunto e quero ver no chat, quem é que vai sincronizar as finanças esse ano? Coloca aí no chat. Eu quero ver quem realmente está engajado aí. Vai lá, Jorge, próximo aí, ó. O Thiagão botou eu botou. Esse grupo tem me ajudado muito. Que bom, aí, Marlene, eu. É isso aí, turma, vamos embora. A chave da clareza para você entender a sincronização das finanças é que a sincronização das finanças é igual a acender uma luz no quarto escuro. Você vai perceber tudo o que tem ao seu redor e além, né? Então, de repente, você sabe exatamente onde está cada centavo. E mais, o mais importante também, né? Para onde cada um deles deve ir. Porque a sincronização das finanças não é você pegar lá papel e caneta, aí dia 1º de fevereiro você botou lá, gastei R$10. Aí dia 2, gastei 50. Aí todo dia fazendo isso, aí chega no dia 28 de fevereiro, aí você olha para o papel que você registrou, tudo que você gastou, aí está lá dizendo,
eita, você gastou R$ 1.000 a mais do que você ganha. O que foi que adiantou fazer isso? O mês já passou, você gastou, não tem mais como voltar atrás. A chave da clareza para ter as finanças sincronizadas é você determinar para onde vai cada centavo seu antes de receber o dinheiro. Então, eu aqui, nas minhas finanças, faço meu planejamento orçamentário do ano, de tudo que eu vou utilizar do meu dinheiro. Então, eu ainda não recebi meu dinheiro, por exemplo, lá de novembro desse ano. Ainda não recebi, mas eu já sei o que eu vou fazer com ele. Já está determinado, está planejado, está definido. Em 21 de fevereiro, eu digo para vocês, eu sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro quando eu receber esse fluxo de dinheiro quando eu receber lá em novembro. Então está decidido, está definido. Então, isso é ter as finanças sincronizadas. E você também precisa ter isso na sua vida. Que é isso que vai fazer você ter clareza e determinar para onde vai cada centavo que passa pela sua mão. Fechou, pessoal? Está fazendo sentido? Vamos para o próximo aí, Jorge. Então, entendemos qual a importância de sincronizar as finanças, ok? E a chave da clareza para você entender mais ainda o porquê você deve sincronizar suas finanças a partir de hoje. Só que você precisa entender o que não é sincronizar as finanças. Uma delas é a privação extrema. Muitas pessoas têm o bloqueio e começam a tratar o dinheiro como? Não, é pouco que eu tenho que gastar, eu não posso fazer nada. Tudo aqui é para guardar. E aí isso é privação extrema. Você está se bloqueando para ter uma vida mais abundante, com abundância. Porque não é sobre deixar de viver o hoje, mas sobre viver o hoje sem comprometer o amanhã. Que aí os extremos, eles sempre são ruins. A privação extrema é você segurar o dinheiro para tudo. Até eu tenho pessoas, amigos próximos que não pagam um plano de saúde porque acham que é gastar demais. Mas, quando precisa, vai pagar uma consulta particular, vai pagar um médico particular, vai pagar várias coisas particular. Aí você vê a contradição. Pô, eu acho que o plano de saúde é gasto, mas aí quando a saúde aperta que precisa, eu vou lá, me endivido para pagar de forma particular várias coisas para cuidar da saúde. Não está sincronizado. Então, o plano de saúde que você precisa entender que é algo essencial para dar tranquilidade e segurança, vai evitar de você gastar essas coisas mais na frente, que é o caso desses amigos que eu tenho, né? Aqui ao meu redor, na minha convivência. Você não pode viver o hoje comprometendo o amanhã. E também o outro extremo, também não é sincronizar as finanças. Ah, eu vou gastar tudo hoje, porque amanhã eu não sei, amanhã Deus pertence, amanhã o futuro é a morte. E aí gasta tudo que tem, se endivida mais ainda e acaba tendo uma vida ruim. Ou seja, esses extremos não é sincronizar as finanças. Tem que ter equilíbrio. Aí outra coisa que eu aprendi com outro grande professor foi o Gustavo Cerbasi. Você tem que ter equilíbrio. Você não tem que conquistar uma vida próspera ao custo da sua saúde hoje. E aí dentro da organização financeira, a gente ensina sobre ter uma parte da sua renda para o seu lazer. Que aí você está definindo quanto você vai utilizar da sua renda para o seu lazer. É diferente de eu gastar por gastar. Está fazendo sentido, pessoal? Então, privação extrema não é sincronização das finanças. Outra coisa que não é sincronizar as finanças, apenas uma planilha. A gente vê muito isso, né? Então, quando eu tenho um cliente que a gente vai começar uma consultoria, uma mentoria de finanças, a gente fala, não, vamos preencher uma planilha aqui para a gente ver como é que está as suas finanças. Aí a pessoa, eu já tenho. Não, pode deixar que eu uso uma planilha há muitos anos. E aí eu fico na cabeça, tá, mas e por que tua vida ainda não melhorou? Porque não é a planilha que vai mudar a sua vida financeira. A planilha, assim como o dinheiro, é uma ferramenta. E se você não utiliza da forma correta, não vai trazer nenhum resultado. Porque no final de tudo, o resultado vem através da sua ação, daquilo que você planejou. Então, apenas uma planilha não é sincronizar as finanças, ou apenas um aplicativo, ou apenas anotar no caderno. É um bom começo,
Mas se você não tem ação referente a isso, nada vai mudar na sua vida. Será que é claro isso? Então, quem tem planilha hoje aí, ou algum sistema de organização de planejamento das finanças, bota aí no chat, tá? Que você precisa entender. Não é só planilhar, não é só botar no papel. Tem que planejar, tem que fazer. Igual o exemplo que eu dei. Tenho minha planilha de orçamento do ano todo. Mas eu botar ali e no dia a dia eu não seguir aquilo, foi perda de tempo. Entendeu? A Elisângela leu, mas realmente ainda sem resultados. Você vai entender aqui, Elisângela, como ter resultado através da sincronização das suas finanças. E outra coisa que não é sincronização das finanças é eu achar que vou ficar rico da noite para o dia. Ora, ó, João botou, muitos não pagam um plano de saúde, mas pagam, né? Exatamente. Ó, o pensamento de achar que vai ficar rico da noite para o dia é também um pensamento que você precisa começar a pensar diferente, a ressignificar. Porque você sempre fica esperando, né, essa virada de chave de dormir hoje e amanhã acordar milionário. Não vai acontecer. Isso não é sincronização das finanças. Outro exemplo bastante curioso que aconteceu no Brasil, e eu não sei se alguns aqui lembram, mas quando o Banco Central começou a falar sobre dinheiro esquecido, lembram quando o Banco Central começou a falar disso? Tem não sei quantos bilhões de dinheiro esquecido pelos bancos. E aí a gente está chamando as pessoas para resgatar esse dinheiro que está esquecido. Gente, vocês lembram disso? Bota aí, sim ou não. O que pipocou na internet de gente já planejando a compra da casa, planejando viajar para o exterior, planejando fazer isso e fazer aquilo, sem nem saber se tinha dinheiro lá. Teve gente, teve um senhor aqui do Ceará que saiu nas redes sociais na época, que isso ficou marcado porque eu lembro muito e eu vi. Ele pegou, comprou não sei quantos lá reais, de R$ 1.000 fiado de material de construção para reformar a casa dele, achando que tinha dinheiro lá no banco esquecido. Aí quando ele foi pesquisar, não tinha nada. Gente, olha o pensamento da pessoa, e muitos de nós, a gente deixa se levar por esse pensamento de achar que vai ficar rico da noite para o dia. Como é que eu acho que eu tenho dinheiro esquecido lá, R$ 60.000 eu esqueci lá. Como é isso? Como é que alguém vai esquecer R$ 60.000 num banco? Ou 1 milhão, ou 2 milhões? Isso é achar que vai ficar rico da noite para o dia. Ora, a sua vida financeira hoje, se está ruim, foi uma consequência de várias ações ao longo de vários anos. Tem gente aí que se endividou muito, não se endividou muito em um dia. Eita, eu vou pegar aqui uma dívida de R$ 500.000 hoje, que aí eu quero viver endividado. Não foi assim. Foi ao longo dos anos. Aí você acha que vai resolver isso da noite para o dia? Não vai. Então você precisa entender que a sincronização das finanças não é pensar que vai ficar rico da noite para o dia. É pensar que você vai mudar a sua vida financeira ao longo de um tempo, seguindo a estratégia, sendo disciplinado, plantando as sementes hoje para colher os frutos daqui a alguns anos. Né, Jorge? Vai lá. Vilma colocou aqui, eu pesquisei que ia receber da poupança na época do Plano Collor. Tem muitas pessoas realmente que pesquisaram isso, né? E a Dulce colocou, hoje em dia eu acredito que não tem um ser humano que esqueça dinheiro em banco. Eu também acredito nisso, Dulce. O Thiago estava comentando e eu lembrei aqui de um livro que nós lemos dentro da nossa Biblioteca da Prosperidade, um livro chamado O Segredo da Prosperidade Judaica. Todos nós, muita gente sabe que os judeus, eles são um povo próspero, é um povo que você olha, difícil você encontrar um judeu pobre. E o que fica muito claro e evidente, né, entre riqueza e prosperidade, dinheiro, riqueza, enquanto assessor financeiro, em vários momentos eu fui indagado, fui questionado sobre, Jorge, quem tem 1 milhão pode ser considerado rico?
E a minha resposta para isso são várias vezes eu já recebi essa pergunta. E a minha resposta para isso é sempre a mesma. Quem tem 1 milhão talvez não se considere, não possa ser chamado de rico, mas possa ser chamado de milionário. Porque o que é riqueza? Riqueza é qualidade de mentalidade. Então, a riqueza não começa com o seu saldo bancário ou com o dinheiro que você tem no bolso. A riqueza começa com a qualidade de mentalidade que você tem sobre o dinheiro na sua mente. Então, por isso que dentro dos acompanhamentos financeiros, das consultorias, das assessorias, das mentorias financeiras que a gente trabalha, a gente sempre comenta que o dinheiro, sim, ele é o facilitador da vida, mas ele não se gasta sozinho. O dinheiro é um reflexo, ele é um espelho das suas emoções, dos seus comportamentos, daquilo que você tem enquanto crença que foi adquirida ao longo da sua vida. As crenças que você recebeu dos seus pais, a crença que você recebeu no seu trabalho, na escola, no ambiente que cercou você, o que cerca você ao longo da sua vida. É a lente que você coloca para visualizar o mundo. Isso é que é, de fato, o seu comportamento emocional, psicológico sobre o dinheiro. Então, riqueza é qualidade de mentalidade. O que vocês estão fazendo aqui hoje, o que o André, a Elisângela, a Dulce, a Simone, a Leda, a Nivalda, a Arlinda, o Val, estão fazendo aqui hoje é exatamente isso. É estar dando qualidade de mentalidade sobre as engrenagens da prosperidade e hoje aqui sobre a engrenagem das finanças. Mas é por isso que tem muita gente que ganha na Mega Sena, por exemplo, e passa 3, 4, às vezes até menos anos e perde tudo, porque a qualidade de mentalidade daquela pessoa não estava preparada para receber aquela quantidade de dinheiro. Então, isso é reflexo, o que acontece com o dinheiro nas nossas mãos é reflexo daquilo que a gente tem internamente dentro da gente. Então, se prepare, esteja preparado para receber a abundância financeira que você tem para receber aí nos próximos anos. E esse é o objetivo. Eu gosto muito de uma frase que diz, né, que sucesso é quando a preparação encontra a oportunidade. Não adianta você estar preparado e não ter oportunidade, não adianta você ter oportunidade e não estar preparado. Ok? Vai lá, Thiago. Boa, Jorge. Pode passar aí, agora vamos entender o que é sincronizar as finanças, tá? O primeiro delas é alinhamento de valores, né? A gente falou aqui de honestidade, integridade, caráter, a gente falou no início da Masterclass, né? Então, esses valores, princípios, precisam estar alinhados para você ter uma sincronização das finanças, que gastar e investir é em total harmonia com o que é verdadeiramente importante para você e sua família. Isso é alinhamento de valores, né? Não é só gastar por gastar. Gastar por quê? Isso é importante? Vai me levar para o meu objetivo? Então, eu tenho que ser estrategicamente inteligente na hora que eu vou gastar o meu dinheiro. Então, eu preciso entender que eu preciso aprender a ganhar, a fazer dinheiro, eu preciso aprender a gastar dinheiro e eu preciso aprender a investir dinheiro. E tudo isso tem que estar alinhado com valores, com a honestidade, com a integridade, com o caráter, para você entender como utilizar essa ferramenta que é o dinheiro, para você ter essa engrenagem sincronizada, ok? E você conseguindo entender e aprender isso, a sua vida muda. Porque o que é que acontece quando você começa a ter uma mentalidade melhorada em relação às finanças, vamos dizer assim? Aconteceu comigo já várias vezes. Algo que você queria tanto comprar, sei lá, um carro, uma casa, uma viagem, sei lá, qualquer coisa. E aí você não tem o dinheiro, aí você tem, nossa, se eu tivesse dinheiro para comprar isso, eu ia ficar muito feliz, muito realizado. Mas o que é que acontece? Quando você aprende e melhora a sua mentalidade, a mentalidade de prosperidade é quando você chega no nível de perceber que aquilo que você queria tanto, hoje você tem dinheiro para comprar 10. Mas você olha assim, não, eu acho que realmente não é importante agora. Quando você chega nessa maturidade, a sua mentalidade ela está muito ajustada e alinhada com os seus valores, né? É você entender que não é comprar só porque eu quero, ou sonhei, ou por isso ou por aquilo outro. Está alinhado com os valores, está alinhado com os seus princípios, comprar aquilo, está alinhado com os seus princípios, gastar dinheiro com aquilo. Então você precisa ter muito bem
claro isso na cabeça, porque às vezes você está gastando só para cobrir algum buraco emocional, para tentar agradar alguém, ou para não ser taxado de, aquele ali é muquirana, ou aquele ali não gasta o dinheiro. Então, o alinhamento de valores é para você entender que o seu dinheiro vai ser utilizado em prol daquilo que você quer alcançar, porque você determinou aquilo, e não porque qualquer outro motivo. Entende? O Tiago Azevedo, né, colocou aqui, ó, uma vez eu vi que nós temos que aprender a ganhar, gastar, poupar e investir dinheiro. Eu entendo que a parte de aprender a poupar também é importante, e não é o mesmo que investir. Até porque antes de investir, para ter o que investir, é preciso poupar. Perfeito, perfeito, Tiago Azevedo, né? Porque precisa disso. O poupar, eu coloco aí lá nos passos iniciais, né? Quando você está ganhando dinheiro, né? Aprende a fazer dinheiro, você tem que aprender a poupar, que é direcionar seu dinheiro para onde tem que ir, né? E aí, tirar coisas que não fazem sentido, aí vem o alinhamento de valores. Por que que eu vou pagar a assinatura de um Netflix se eu não assisto nada lá? Você está pagando, pagando, pagando e não usufrui. Tem que ter retorno, tem que ter custo-benefício. Então, poupar vem trazer essa mentalidade de olhar para aquilo que você gasta e dizer assim, não, realmente estou gastando muito com isso aqui. Eu posso diminuir, posso trocar, posso reduzir. Isso é a mentalidade de você ter inteligência na hora do que você está gastando o seu dinheiro. Outro ponto que é sincronização das finanças é a fluidez do fluxo. É aquilo que a gente falou, que o André também comentou. Tem um sistema onde o dinheiro entra, você consegue trabalhar ele e ele sai de forma fluida, né? O dinheiro é um fluxo de energia que passa na sua mão. E quem sabe gerenciar isso vai ter cada vez mais acesso. Então, quem sabe cuidar do pouco vai ter mais para cuidar. Só que é o cuidar de você receber, multiplicar e passar para frente, para que outra pessoa venha também receber, multiplicar e passar para frente. É a construção da riqueza, né? Aquilo que a gente compartilhou no vídeo. Saber receber e saber doar, para que o dinheiro se multiplique. Esse é o fluxo, né? Tem a fluidez de fluxo, né? Outra coisa também, nesse ponto, é você entender que o dinheiro entra, você precisa mapear. Veio de onde? Teve gasto, teve despesa, teve redução, teve dedução. Qual é o valor líquido que eu tenho? Porque tem muita gente aqui que não sabe o valor líquido que tem de renda todo mês. Tem gente que não sabe. Mas o seu valor líquido que você tem na sua mão todo mês. Isso você precisa ter clareza. Quanto é que desse dinheiro fica com você? Tem gente também que não sabe, nem sequer definiu. Quer ter uma reserva ali de emergência, que é muito importante também. Quanto é que são as suas despesas básicas do mês para manter tudo confortável? Tem gente que não sabe. E é preciso saber. É preciso ter lá no seu planejamento. Para que você tenha na mão o controle do seu dinheiro. E não deixe ele simplesmente só passar pela sua mão. E aí eu pergunto só para você refletir mais profundamente sobre isso. Quem aqui faz a declaração do imposto de renda anual? Coloca aí no chat. Eu. Responda assim, eu vou saber que você faz. Né? O Tiago aí, ó. Tiago, Vilma, a Dulce. Eu falo isso, André, eu pergunto isso por quê? Porque é na hora que você está declarando seu imposto de renda que você percebe quanto dinheiro passou pela sua mão em um ano. E aí eu trago outro exemplo que eu vi, né, de um colega. Ele foi fazer a declaração do imposto de renda e passou pela mão dele mais de 50 mil reais no ano. Aí ele falou e olhou para mim assim, poxa, Tiago, passou 50 mil de reais pela minha mão esse ano e o que foi que eu fiz? Essa é uma boa pergunta, viu? E aí, na sua declaração de imposto de renda, você também tem essa mesma sensação? Passou 50, 100, 200, 300 mil pela sua mão e o que foi que você fez? Qual a parte disso que você ficou para você mesmo, para construir uma vida próspera? É nesse momento que você percebe. Mas aí a grande diferença é o que você está fazendo para na próxima declaração de imposto de renda você dizer,
passou 100 mil pela minha mão. Eu tirei 10% dessa renda e multipliquei ele. É isso que vai fazer a diferença. Beleza? O próximo ponto para você entender o que é sincronização das finanças é a antecipação estratégica. Estar preparado para as oportunidades antes que elas apareçam. E para os imprevistos antes que eles batam a sua porta. Então, você tem que antecipar. Né? No mundo das finanças, a gente tem as estratégias para lidar com as coisas que podem vir a acontecer. Então, vou começar primeiro pelos imprevistos. Qual é aquela frase que todo mundo fala com os imprevistos? Quem é que vai adivinhar? Quem é que pode colocar no chat aí? O que é que a gente fala dos imprevistos? Sei que por aqui muita gente fala umas palavrinhas assim. Os imprevistos sempre acontecem. As pessoas falam muito aí, onde você mora, isso. Os imprevistos sempre acontecem. Ora, se os imprevistos sempre acontecem, por que eu não estou preparado para eles? Se eu sei que eles sempre acontecem, por que eu não me preparo para quando eles acontecerem? É a pergunta de 1 milhão. Então, se eu sei que os imprevistos sempre acontecem, eu vou me preparar. Não sei quando eles vão chegar, eu vou estar preparado. Então, a reserva de emergência é justamente para isso, para você estar preparado para quando os imprevistos acontecerem. E para as oportunidades? Quantas oportunidades você não conseguiu aproveitar porque você não tinha o dinheiro? Seja para fazer uma pós-graduação que você queria tanto, seja para comprar algo que você queria tanto, seja para, sei lá, qualquer coisa que você estava querendo de oportunidade e quando apareceu você não tinha o dinheiro. Nossa, isso acontece muito na vida das pessoas. Surge aquela oportunidade magnífica de você realizar seu sonho de alguma forma, e aí, quando chega no financeiro, eita, não tenho dinheiro. E aí você não consegue realizar. Então, a antecipação estratégica é você preparar tudo isso. Preparar como? Do dinheiro que passa pela sua mão, você sempre tem que pagar a si mesmo uma parte desse dinheiro. O que é pegar uma parte desse dinheiro? Separar 10%, 15%. Reservar algum valor disso que passa pela sua mão para você guardar, investir, multiplicar, gerar uma nova renda. É isso que vai fazer você ter antecipação estratégica, tanto para oportunidade quanto para imprevisto. Beleza? A Simone botou, pois é, esse mês foi o carro. Veterinário, meu gato ficou doente e foi um custo. Né? Foi um imprevisto que a gente consegue no planejamento colocar lá um valor mensal para todo mês você guardar para o imprevisto com o seu pet. Beleza? Olha lá, Jorge. O áudio. Está no mudo. A Elisângela trouxe aqui, né? Até hoje, aos 50 anos, ainda não consegui reservar nada. Eu tenho certeza, Elisângela, que dentro da comunidade você vai entender, e aqui eu já te dou uma chave, é que você ainda não colocou isso como prioridade. Simples assim, tá? Ela colocou, já estou muito preocupada, pois sinto que não tenho a mesma vitalidade. Sim, é verdade. E o que tá, tem uma palavrinha aqui para você já anotar dentro da sua matriz da prosperidade, que é prioridade. Você ainda não reservou nada porque você não colocou a sua vida ou a vida da sua família como sendo prioridade. Porque quando você coloca ela como prioridade na mente, você, antes de você pagar aquilo que tem que pagar, você já vai tirar ali a sua reserva e tirar ali o seu investimento. Mas isso ainda não, talvez ainda não se tornou prioridade. E com certeza, ao longo da nossa conversa aqui e também ao longo das informações no grupo, na comunidade, você vai pegando essas chaves e vai destrancando algumas áreas da sua mente que podem estar ainda com uma percepção que precisa e pode ser mudada. O que eu quero comentar sobre o que é a sincronização das finanças é uma virada de chave para vocês no seguinte sentido. Sempre está muito em alta a terminologia liberdade financeira, a terminologia independência financeira.
Mas o que é liberdade financeira e o que é independência financeira? O Thiago já trouxe que não é, por exemplo, você acreditar que vai ficar rico da noite para o dia, que isso de fato não vai acontecer. O que eu sempre levo dentro dos acompanhamentos, mentorias, consultorias e assessorias financeiras é que liberdade financeira não é ter o dinheiro suficiente para você gastar e comprar tudo que você quer. Pelo contrário, liberdade financeira é você ter o dinheiro suficiente para comprar tudo que você quer e não comprar. Porque você teve a liberdade de escolher não comprar. É que é diferente de você estar precisando do dinheiro para comprar uma coisa que é necessária e não ter o dinheiro. Então, liberdade e independência financeira é você, de repente, ter uma casa muito boa, morar numa casa boa que ela está condizente com a sua qualidade de vida que você gostava, que você queria. Aparecer uma outra casa mais cara, de repente, com um valor maior, com, de repente, mais quartos, com, de repente, mais banheiros, com, de repente, mais espaço. Mas você olha e diz, eu tenho dinheiro para comprar aquela casa, mas eu não vou comprar porque eu não preciso. Isso é liberdade financeira. É exatamente você ter o recurso, analisar e dizer, não, isso daqui não preciso. Não preciso disso. Se eu comprar isso daqui, se eu comprasse isso, seria mais para fortalecer o meu ego, seria mais para eu me aparecer, seria mais para uma outra coisa, mas não pela minha necessidade, não pela minha qualidade que eu pretendo ter hoje. Beleza? Então vamos dar sequência aí, Thiago. Boa. Tem um ponto que eu pensei em colocar na Masterclass, mas acabei não colocando, mas eu vou precisar falar. E aí, uma outra Masterclass a gente traz, que é a fórmula da mudança. Quem já ouviu falar sobre a fórmula da mudança? Tem muito aqui, cabe nos exemplos que o pessoal está trazendo no chat, tá? Que é o seguinte, a fórmula da mudança é uma equação que, quando há insatisfação, quando a visão e os primeiros passos, eles são maiores do que a resistência à mudança. Então, é uma fórmula que você pode pesquisar na internet, você vai conseguir ver direitinho. Para você começar a ter mudança na sua vida, você tem que ter uma grande insatisfação, que é um descontentamento com a situação atual. Isso tem que ser muito. É uma frase que eu falo. Quando dói na carne e sangra, a pessoa começa a mudar. E quando não acontece isso, as dorezinhas pequenininhas que tem não faz ela mudar. Que a insatisfação, ela tem que ser grande. Um descontentamento com a situação atual. O outro ponto é a visão. Você tem que ter uma visão muito clara de futuro que você quer. E aí o Jorge traz até nas suas assessorias que é a visão irresistível de futuro. Que é aquilo que você quer para daqui a alguns anos. Aquilo tem que ser tão irresistível que faz você agir, que faz você se levantar. E os primeiros passos. Você tem que ter ações práticas e concretas para iniciar a mudança. Então, quando essas três coisas se unem e ela é maior do que sua resistência à mudança, aí a coisa começa a acontecer na sua vida. Beleza? Mas agora, a gente tem uma dinâmica nova aqui na Masterclass. E a gente quer saber qual é o seu termômetro da sincronização financeira. Então, a gente vai colocar aqui no chat um link, que é para você entrar nesse link, e em 1 minuto, você vai conseguir responder algumas perguntas lá, tá? E aí, no final desse questionário, que é online, rápido, ele vai dizer qual é o seu termômetro da sua sincronização financeira, beleza? A gente vai colocar o chat aí, o link, né? Ó, tá aí, a Angélica colocou o link, termômetro. Você clica nesse link e responde essas perguntas. É rápido, em 1 minuto você responde. A gente vai dar esse 1 minuto cronometrado e a gente vai te explicar qual é o seu nível de sincronia e como você pode melhorar isso, beleza? Então já respondem aí, quem terminar, coloca aí, terminei, que é para a gente dar procedimento na Master, beleza? Mas é muito importante você responder para você entender como é que está. E aí você responde de forma honesta, de forma, né, como você pensa hoje, para que você tenha um resultado fidedigno de como é que está a sua sincronização financeira hoje. Que é para você saber aonde você está e aonde você precisa chegar, que é uma melhoria desse termômetro, ok? Então respondam aí, é rápido, menos de 1 minuto, a gente consegue fazer isso, beleza?
Quando a primeira pessoa colocar aqui, terminei, aí a gente começa a explicar aqui qual é o seu nível de sincronia dentro das finanças, tá? A gente vê esse termômetro aí. Vamos lá, quem vai ser o primeiro a terminar? Todo mundo está conseguindo acessar o link? Dá um joinha aí na câmera ou então coloca que está conseguindo aí, só para a gente... Beleza. Vamos lá, mais alguns segundos. Aí, ó, Simone, terminei. Beleza, Simone. Viu lá, né? Apareceu qual foi seu nível de termômetro. Eu vou explicar agora aqui cada um deles, beleza? O Adulto terminou. Aperta aí, Jorge, para a gente ver os níveis de sincronia, né? Do termômetro da sincronização financeira, tá? Se você respondeu de 0 a 3, né? De 0 a 3 perguntas você respondeu com sim, você está num descompasso total, né? Então, a sua máquina está travada, você precisa trabalhar muito, mas o dinheiro, ele acaba ali não dando, né? Então, não dá para nada, você fica apagando incêndio, aí você precisa ajustar isso. Se você está dentro desse, então você precisa melhorar muitas coisas e ajustar, que é o que a gente vai trazer já já aqui, após esse nível, tá bom? Quem está ali, respondeu 4 a 6 perguntas, respondeu com sim, está numa sincronia parcial, beleza? Então, você já começou a entender um pouco o jogo, você já faz algumas coisas para a engrenagem estar sincronizada, mas mesmo assim ainda precisa daquele ajuste fino para que você venha a chegar no próximo nível, que é o de mestre da sincronia. Então, se você respondeu de 7 a 9 perguntas com sim, a sua máquina está bem afiada, está bem sincronizada, as engrenagens estão rodando bem, não estão gerando ruídos. E é esse nível que a gente precisa chegar, no nível de maestria da sincronia, que é quando você já entende de muitas coisas que você precisa, que você já faz e que você precisa manter para chegar nesse estágio, beleza? Eu já vi aqui que muitas pessoas compartilharam seus resultados, né? 3 de 9, 2 de 9, ou seja, muitas coisas aí precisam ser ajustadas, afinadas, para a gente chegar lá. A Nivalda colocou, não consigo abrir o link. Beleza, Nivalda, você tentou pelo telefone, depois tu tenta pelo computador, ver se consegue abrir, beleza? Para você saber qual é o seu nível, para você também saber como melhorar, beleza? Vai para o próximo, Jorge. Olha, ó, Vilma botou 8 de 9, Carla 4 de 9. Bacana. Bacana, pessoal. Obrigado aí por vocês compartilharem os resultados de vocês. E a gente vai trazer aqui a tríade das finanças, para que você venha a entender o que você precisa fazer para melhorar o seu nível de sincronização com as finanças. Fechou? Então, o primeiro delas é geração. Clica aí, Jorge, para a gente ver os pontos aí da geração. Que é o seguinte, o que é geração? Aquela capacidade de você gerar renda, de você fazer renda. E isso é importante porque você precisa desenvolver isso. Você precisa melhorar isso. E aqui, sempre quando eu falo de geração de renda, de múltiplas fontes de renda, eu trago a analogia de uma mesa. Uma mesa, ela tem ali 4 pernas, que a gente fala, né? Para a mesa ficar em pé. Algumas têm 3, outras vão ter, né, vários tipos de pernas aí. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Uma mesa de 4 pernas. Se uma perna ela quebra, vem ter uma falha, né, as outras 3 ali vão sustentar. E no mundo das finanças, essa analogia ela é muito perfeita quando a gente fala de renda. Se você só tem uma renda, você não tem nenhuma. Se você tem 2 rendas, você tem uma. Se você tem 3 rendas, você tem 2. Então, desenvolver essa mentalidade vai fazer você melhorar esse ponto de geração, a capacidade de aumentar a sua receita, a capacidade de ter múltiplas fontes de renda. E a pandemia, que foi muito grave, foi muito ruim, ela trouxe de forma mais clara e prática esse entendimento sobre a renda. Porque de uma hora para outra, quem trabalhava em um restaurante, em um supermercado, em alguma coisa que fechou e ela só tinha essa renda, ela foi muito impactada.
porque a renda não tinha mais, e era só essa fonte de renda, mas as despesas continuaram vindo. E aí muita gente se endividou, muita gente precisou fazer várias coisas, né, de endividamento, de crédito, para poder passar esse período. E quem tinha 2, 3, 4 fontes de renda, uma não tinha mais, mas as outras continuaram. E aí conseguiu passar financeiramente pela pandemia, né? No meu caso foi dessa forma. Eu tinha outras fontes de renda, uma não tinha mais, mas as outras se mantiveram. E eu consegui passar financeiramente tranquilo pela pandemia. Então, você entender que a capacidade de você gerar mais renda está na sua mão. Então, se você está num trabalho e você fica esperando o aumento, fica esperando que você seja promovido, ou você tem uma empresa e fica esperando que aumente o faturamento, que fica esperando que aumente os seus clientes, esperar não muda nada. Você precisa agir e fazer por onde isso aumentar. E hoje, com a internet, você consegue criar múltiplas fontes de renda, né? Então, só para exemplificar, eu tenho uma fonte de renda principal, que eu trabalho numa grande multinacional. Eu tenho a fonte de renda que vem dos livros, né, que a gente escreveu, que vende. A gente fonte de renda que vem dos rendimentos dos investimentos que a gente faz na Bolsa de Valores. A gente tem a fonte de renda que vem aqui da máquina dos alunos que entram novos e várias outras fontes de renda que a gente consegue construir, né, ao longo do tempo, daquilo que você conhece, daquilo que você sabe e comercializa. Então, entenda esse jogo e comece a trabalhar nisso. E ter mais de uma fonte de renda. Ter essa capacidade de gerar e criar valor. E você ter múltiplas fontes de renda para te dar essa segurança, essa tranquilidade, e você possa sincronizar suas finanças. Então, tenha sempre em mente essa mentalidade e esse pensamento. Eu tenho só uma fonte de renda? Eu não tenho nenhuma. Então, preciso criar outra. Eu tenho 2 fontes de renda? Eu só tenho uma. Eu preciso criar outra. E assim você vai criando múltiplas fontes de renda. Beleza? Tá fazendo sentido, pessoal? Sim ou não? A Dulce levantou a mão. Pois não, Dulce? Compartilha aí com a gente. Só compartilhando um pouquinho com vocês como é que foi a pandemia. Eu até já tinha até partilhado com o Jorge. Na primeira onda da pandemia, foi um negócio louco. Eu estava desempregada, todo processo fechado, né? Fiz algumas simulações de entrevistas e tudo, mas nada se concretizava. E aí, o que foi que eu fiz? Com o Rodrigo, a gente foi vender espetinhos dentro do condomínio que a gente morava. Então, assim, foi uma quebra de barreira absurda para mim, porque eu não sabia fazer um feijão. E aí, o Rodrigo, não vai dar certo, vamos lá. E realmente deu. A gente chegou a faturar num dia de live R$ 800 a R$ 1.000. Isso num condomínio de aproximadamente 740 casas. Então, eu me vi tendo que me reformular, me reinventar para uma situação, né? E, assim, o seguro acabou, não tive benefício nenhum do governo, que fique claro. Não tive auxílio nenhum. O auxílio que eu tive foi muita força de vontade e essa situação. Já na segunda onda, eu estava com poucos dias que tinha descoberto, né? Que estava grávida da Maria Júlia e tinha assumido a gerência comercial da empresa que eu estou hoje. Então, assim, foi grandes nuances, assim, como é que eu posso dizer? Um travamento mental. Por quê? Porque eu sempre me preocupava, até hoje eu tenho uma escassez disso, sabe? Eu fico o tempo todo gatilhando. É por isso que a Masterclass está me ensinando bastante, até eu ter esse equilíbrio, né? De imaginar como é que a gente pode fazer, como a gente pode fazer e até a gente pode, até onde o céu permitir a gente chegar. E assim, é fantástico a gente ver que o crescimento que a gente adquire na vivência, né? Porque o mundo real é difícil, gente. Não é fácil, não. Perfeito, Dulce. Isso que você trouxe é o exemplo prático de como criar uma outra renda. Muita gente tem um pensamento do seguinte: ah, eu já sou
sou bem-sucedido, tenho um bom trabalho, não vou vender espetinho, não vou vender pudim na rua. O que é que o povo vão pensar de mim? Tem uma trava A minha mental, família achou que eu estava ficando louca. tá Como é que vendo? pode? Você vai fazer isso por quê? Gente, eu fazia isso, eu ia passar necessidade. A gente conseguiu pagar todas as despesas de casa só com isso. Perfeito. Acreditem. Então, assim, tinha dias que ficava deprimida, por quê? Porque eu sou do mercado, né? Então, eu gosto desse negócio. Então, gestor comercial tem muito disso, né? Ele não quer estar parado. Ele quer estar sempre fazendo coisa nova, projeto novo e tal. E aí, eu tive que fazer um projeto para dentro de casa mesmo. Perfeito. Exatamente, Dulce. Assim, só quem tem essa mentalidade desbloqueada é que vai conseguir fazer isso. Eu também, assim que eu me casei, em 2017, em 2018, a gente criou uma outra renda, eu e minha esposa. Eu já estava trabalhando numa empresa grande, mas ela começou a fazer pudim, eu chegava do trabalho, e de noite a gente ia fazer as entregas, o final de semana era o dia todo fazendo entrega e vendendo. Agora, quem é que tem a disposição de fazer isso? Não, são poucos. É por isso que poucos têm uma vida financeira melhor. Então, essa capacidade de gerar renda, a gente tem que desbloquear a nossa cabeça. Às vezes, todo mundo que está aqui na Masterclass sabe fazer uma coisa muito bem e pode construir uma renda com isso. Seja uma comida, seja uma roupa, seja ensinar alguma coisa. Você constrói uma segunda renda com isso. Mas a maioria das pessoas, o que é que querem? Só querem, de segunda a sexta, estar naquele trabalho que não gosta, quer o final de semana beber, curtir, gastar o dinheiro, e fica por isso mesmo, e fica reclamando da vida ruim que tem. Agora, quem quer mudar a sua vida de fato, faz o quê? Vai utilizar as horas que tem para construir outra coisa. Não é todo mundo que quer passar o final de semana trabalhando, entregando pudim no sol, ou fazer um espetinho para ir vender no sábado à noite na praça, ou construir uma comunidade no sábado de manhã, tá ensinando. Não é todo mundo que tem essa disposição. Isso é capacidade de criar valor e aumentar a sua renda. Faz sentido, pessoal? Com certeza, O todo próximo. sentido. Próximo é gestão. Porque além de você conseguir aumentar a sua renda, criar múltiplas fontes de renda, você precisa gerenciar isso. Porque quantas pessoas não existem que têm várias fontes de renda e mesmo assim vivem numa situação ruim? Mesmo assim não consegue construir seus sonhos? Mesmo assim não consegue ter uma vida próspera? Porque não sabe gerir, porque não tem gestão. Você controlar, gerenciar suas finanças de uma forma inteligente, com a ajuda de profissionais. Aqui está a comunidade para lhe ajudar nisso. A gente tem consultorias, mentorias, assessorias para fazer o seu dinheiro se multiplicar, para fazer o seu dinheiro se tornar mais. Entende? Você precisa ter esse conhecimento de gestão, gerenciar melhor o seu dinheiro, que é, entra R$ 5.000 de renda todo mês. As minhas despesas básicas são 3.000. Eu gasto do meu lazer R$ 1.000. E R$ 1.000 eu utilizo em investimentos. Isso é uma gestão do seu dinheiro. E gestão, gente, gestão tem muito a palavrinha que muitos não fazem, que é agir, ação, fazer, tirar a bunda da cadeira, se levantar, fazer alguma coisa. Gestão é fazer. Gestão é ação. Porque não adianta tá lá, eu tenho 3 fontes de renda, mas cadê o planejamento? Cadê suas despesas? Qual é o valor? O que é que você está investindo? O que é que você está multiplicando? O que é que você está abençoando na vida das pessoas? Qual o percentual disso? E depois que você definiu isso, você está fazendo de fato mesmo? Ou você colocou lá, não, eu vou usar R$ 1.000 de lazer esse mês. E aí, no primeiro dia do mês, você gastou R$ 1.000 todo com lazer. E aí você continuou gastando, não, porque eu mereço, eu preciso, é isso, aquilo, outro, e continuou gastando, 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 gastando. Cadê a gestão nisso? Entendeu? Obrigado, Vilma. É assim. Se a Masterclass não fizer você passar mal, a gente não entregou o objetivo da Masterclass, entendeu? Aqui o objetivo é fazer passar mal.
que é para você, a cabeça borbulhar e você fazer, agir, que é a fórmula na mudança para você ter aquela insatisfação de mudar e fazer alguma coisa. Aí você tem a capacidade de gerar, tem a capacidade de gerenciar seu dinheiro, você precisa multiplicar. Multiplicar é o quê? Parte da minha renda eu pego e coloco nos investimentos, para fazer os investimentos multiplicar o meu patrimônio, para eu construir a minha reserva de prosperidade, para eu construir aqui um patrimônio que quando eu chegar em determinada idade, eu vou ter mais tranquilidade, vou ter mais conforto, vou ter mais segurança. E aí eu vou trabalhar porque é meu propósito e não por obrigação. A construção de uma vida próspera parte dessa mentalidade, de entender que você está se esforçando mais hoje, está gerando mais dinheiro hoje, está conseguindo gerenciar melhor o seu dinheiro hoje, está multiplicando mais o seu dinheiro hoje, mas não é para você parar de trabalhar lá na frente. É para que você trabalhe por propósito e não por obrigação. E isso você já pode começar a fazer hoje. Se você está no trabalho hoje que é por obrigação, você está destruindo a sua saúde. Agora, se você trabalha hoje por propósito, você nunca vai parar de trabalhar. E cada vez mais o dinheiro vem até você. Você entendendo dessas três coisas da tríade das finanças, colocando em prática, você vai ter a sincronia da engrenagem das finanças. E agora vamos para a parte prática. Como é que você coloca isso em prática? Essa tríade. Primeira frase aí, né? Essa frase resume muito bem essa tríade das finanças, né? E assim, gerar, né? Ganhar dinheiro é uma habilidade. Manter dinheiro é uma... Tá bem pequena a imagem aqui, olha. Mas essa frase aí... Ganhar dinheiro é uma habilidade. Manter dinheiro é uma disciplina e multiplicar dinheiro é uma arte. Boa. É essa frase aí que você tem que ter todo dia. Se você puder ter na tela do seu celular, ter impresso na porta da geladeira, ter um alarme que vai lembrar para você, ó, lembra da frase, aí bota a frase. É isso aí que vai mudar a sua mentalidade para o que tem que fazer, entendeu? Essas três coisas aí é o que vai mudar a sua vida financeira. E aí a matriz da prosperidade, que vem trazer o que você precisa fazer, o que você vai agir de fato na sua vida para ter a sincronização das finanças. O que é que eu vou fazer agora? Uma tarefa que você pode fazer agora é quitar as dívidas com os juros mais altos, né? Quais as dívidas que você tem aí? Você sabe o valor delas? Você sabe os juros delas? Qual é a que tem os juros maiores? Você já pode começar por aí. Do que vou fazer agora para ter realmente, de fato, uma mudança na minha vida? Sim, Simone, a gente manda o PowerBook lá no grupo para vocês da aula, beleza? Então, o que você vai fazer agora já é uma ação que você tem que colocar aí e fazer de fato. Terminou a Masterclass, vou olhar aqui, dessas dívidas que eu tenho, qual é que tem um maior juros e vou trabalhar nela para quitar. Sim, vai sim, Nivalta. A gente vai mandar no grupo, tá bom? No PowerBook. Então, a primeira ação é, o que eu vou fazer agora é de imediato. Analise, vá lá e faça. Depois, o que agendar? Então, agendar aí, você pode colocar uma tarefa de quanto é da minha renda que eu vou definir para montar a minha reserva de emergência, minha reserva de liberdade, minha reserva de investimento, minha reserva de prosperidade, seja lá qual nome você der para ele. Quanto da sua renda você vai tirar para você mesmo? Aí você agenda, porque você vai agendar para fazer o quê? Todo mês eu vou retirar 5% da minha renda para minha reserva de prosperidade, para minha reserva de investimento, para minha reserva de emergência. Aí você faz o agendamento, coloca ali no telefone, todo dia 5 do mês, 10% da minha renda vai para essa reserva. Um exemplo que eu dou para vocês. Eu tenho uma carteira pública de investimentos que eu comecei em janeiro. R$ 500 todo mês eu invisto publicamente e posto no YouTube. Como eu faço? A primeira coisa que eu faço, no primeiro dia do mês, é pegar esses R$ 500 e mandar para a corretora. É a primeira coisa que eu faço.
Então, esse meu agendamento de ação garante que eu invista antes de gastar. E essa mentalidade é a mentalidade que leva a gente muito para a prosperidade, que leva a gente rumo à prosperidade, entendeu? Então, agende aí, defina quanto é que você vai guardar do dinheiro que passa na sua mão. É 5%, 2%, 10%? Defina um valor. É R$ 50? É R$ 20? Não importa, mas defina a agenda e faça. No outro quadrante, o que delegar? Então, você pode delegar aí os pagamentos, né? Muita gente acaba se endividando porque, na hora de pagar algum boleto, alguma fatura, alguma coisa, esquece. Então, recebe o dinheiro dia 5 de fevereiro, mas o boleto é para pagar dia 15 de fevereiro. Aí deixa o dinheiro guardado. Não, dia 15 eu pago. Dia 15 eu pago. Aí aquele dinheiro fica ali na sua mão, na sua conta, e aí você não percebe, gasta, e na hora de pagar o que tem que pagar, cadê o dinheiro? Então, isso você pode delegar, que é você automatizar esse pagamento. Fazer um débito automático ali, colocar um alarme, ou pagar no começo do mês, que é a estratégia que eu utilizo. Então, pode ter lá a fatura o vencimento da fatura é dia 25 do mês, mas lá no dia 1º eu já pago. Por quê? Eu não vou deixar por esquecimento, não vou deixar que eu venha a acontecer qualquer coisa e eu não pague aquilo. Já garanto o pagamento e faço aquilo. Como você pode delegar isso? Cria uma estratégia. Você pode automatizar, botar um débito automático. Enfim, você tem que fazer alguma coisa quanto a isso, para que não venha a acontecer de você esquecer, gastar o dinheiro, não conseguir pagar a conta, atrasar e pagar juros por isso. Beleza? E no próximo quadrante, o que eliminar? E aí, você olhe para aquilo que você tem das suas despesas, como, por exemplo, uma assinatura de alguma coisa. Você está utilizando, está usufruindo? Vamos eliminar isso? Tá lá, eu pago um HBO Max, que eu assinei para assistir uma série ano passado, e eu venho pagando até hoje, e não estou utilizando. Bora cancelar? Quem topa analisar o que vem pagando ali e cortar e eliminar? Eu sempre lembro de um cliente lá de Teresina, Piauí, que eu fiz uma consultoria com ele. E quando a gente começou a analisar as despesas dele para eliminar algumas coisas, ele viu lá umas assinaturas que ele dizia: pô, eu nem lembro quando eu contratei isso, eu ainda estou pagando. Eu disse: tá aqui. Gera não sei quantos reais por ano. Isso aí que você está pagando, não sabia que estava pagando e nem está usando. Então, bora eliminar. Hashtag bora eliminar. Olhe aí nas suas despesas, aquilo que você está pagando, não está usando, não está trazendo nenhum retorno, não está trazendo nenhum benefício. Está na hora de eliminar. Está na hora de cortar. Então, isso, gente, é a matriz da prosperidade que faz você sair da inércia e começa a fazer alguma coisa. E aí eu até convido todos que estão aqui a fazer o seguinte: quem fizer alguma ação dessa matriz da prosperidade, posta nas redes sociais, marca a gente aqui para a gente saber, compartilha no grupo. Ó, Tiago, Jorge, eu fiz uma ação lá da matriz da prosperidade, tá aqui a foto. Posta aí, gente, para a gente estimular, engajar, ser exemplo para outras pessoas. E também você perceber que você conseguiu fazer alguma coisa. Porque antes você não estava fazendo, aqui na comunidade você fez. Então, quem topa esse desafio? Coloca lá no grupo, coloca nas redes sociais e marca a gente. Fechou? Gente, eu sei que todo sábado aqui a Masterclass é muito bacana e a gente fica muito, muito feliz com todos vocês aqui aprendendo. É o que faz a gente manter nosso propósito, estar firme, porque não é fácil todo dia criar conteúdo, todo dia trazer alguma coisa para vocês, criar uma aula como essa. E ter vocês aqui só nos dá o sinal, né, o fortalecimento de que a gente está no caminho certo. Beleza? Quem vai sincronizar as finanças a partir de hoje? Digita eu. Maravilha! Ó, a Dulce já digitou eu, o Rodrigo, a Vilma, o Tiago Azevedo, a Simone. Parabéns a todos. E como é que você pode sincronizar as suas finanças, já que você está decidido aí, né? Então, o que a gente sinaliza para você? Primeiro, você tem que ter um método. Depois, você tem que ter um ambiente favorável para você sincronizar. Tem que ter constância.
tem que ser frequente, tem que ter suporte de pessoas que podem lhe orientar e direção para você saber para onde você tem que sincronizar. E o que nós sinalizamos para você, onde é que você pode encontrar tudo isso dentro da nossa comunidade Máquina da Prosperidade nível de assinantes, tá? Então, quem tiver interesse de ir para o nível de assinantes, que tem vários benefícios, a gente tem método, ambiente, constância, suporte. Se o grupo Start, o grupo aberto, o grupo gratuito, já tem tudo isso que você tem recebido aí ao longo das semanas, no grupo de assinantes a gente tem os grupos temáticos, tá? A gente também tem as mentorias coletivas semanais, a gente tem os protocolos que agora são os sistemas, né? O nosso sistema de calibragem, sistema de sincronização, os materiais exclusivos, tá? Temos as ferramentas, por exemplo, o Planner da Prosperidade 2026. Nós temos, por exemplo, o Projeto 2P, que a gente vai falar um pouquinho. Temos os suportes de todos os nossos líderes, todos os nossos gestores daqui dentro da comunidade. E temos o acompanhamento mais próximo, temos essa ambiência de prosperidade com mais constância. E a Biblioteca da Prosperidade, onde a gente tem 7 trilhas para você encontrar a trilha que você quer seguir de livros aí. A gente lê pelo menos um livro por mês, tá? Esse mês, por exemplo, a gente está lendo A Matriz Divina com a leitura Extreme, a trilha da leitura Extreme, que o Thiago está encabeçando, e O Poder da Mentalidade Financeira, que, por coincidência, de fevereiro, é o livro que eu escrevi, tá? Então, todos os meses a gente faz esse tipo de leitura e isso está dentro da nossa Biblioteca da Prosperidade. Então, quem tiver interesse, chama a gente no privado, conversa com a gente, tira suas dúvidas para que você possa se tornar aí um assinante dentro da nossa comunidade Máquina da Prosperidade, nível assinante, ok? Então, o projeto 2P, Pessoa Próspera, está chegando. Na próxima semana a gente vai fazer a abertura oficial para quem já está dentro do nosso grupo de assinantes. O que é o projeto 2P? Ele é um projeto de empilhamento de hábitos. Então, para muitas pessoas aqui entenderam que a prosperidade ela precisa de frequência, ela precisa de continuidade. Então, os hábitos que você tem hoje, talvez, precisam ser melhorados. Você tem o hábito da leitura, você tem o hábito de dormir de forma que tenha um sono de qualidade, você tem o hábito de praticar exercício, de ter uma saúde coerente com aquilo que você entende como prosperidade, você tem o hábito de ter bons relacionamentos. Então, esses hábitos empilhados, eles vão transformar você numa pessoa próspera. E o nosso objetivo é esse, fazer um acompanhamento mais próximo daquilo que você quer realmente realizar. Vou dar um exemplo. Dentro do nosso grupo do Projeto 2P, nós temos muitas pessoas que estão desenvolvendo o hábito, por exemplo, de um sono de qualidade. Então, ele vai estabelecer, você decide qual é o hábito que você quer transformar naquela semana, por exemplo, o sono, você vai definir como vai ser a evidência da transformação desse seu hábito e vai ter o acompanhamento na semana, durante uma semana, de todo o grupo do Projeto 2P, inclusive dos nossos líderes e especialistas. E, de repente, você falha ou tem uma dificuldade porque você não sabe fazer a higiene do sono, porque você não tem, de repente, uma ferramenta para conseguir fazer você sair do teu estresse convencional do dia e, de repente, entrar no nível de sono. Então, tudo isso a gente vai analisando e vai te direcionando no que você fazer até você ter aquele hábito estabelecido. Depois que você tem aquele hábito estabelecido, você define um novo hábito, por exemplo, ler uma página de um livro por dia. E aí você, de repente, tem a dificuldade de ambiência que tá ruim, alguma coisa que vai fazer você não conseguir ler aquele livro. Você traz essa dificuldade para dentro do grupo e o grupo vai encontrar uma solução para você empilhar aqueles hábitos e aí, então, ter, durante uma semana, todos os hábitos de uma pessoa própria. Esse é o objetivo do Projeto 2P. Então, na semana que vem, a gente vai fazer a abertura oficial dele. E aqui a gente continua dizendo que ele está chegando, a gente está reformulando tudo ele para que, dentro da nossa comunidade de assinantes, você possa ser uma pessoa própria. Beleza? Então, fica aqui o convite. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade, tá bom? Levanta a mão, abre o microfone e pode dizer o que você achou, qual a sua opinião sobre a nossa Masterclass de hoje. E no próximo sábado a gente vai falar sobre a sincronização da engrenagem dos relacionamentos. Tudo bem? Então já fica o convite aqui
E a nossa frase de encerramento aqui, não saiam ainda porque a gente tem que fazer a nossa foto oficial, tá? Então, o dinheiro sem sincronia é apenas papel. O dinheiro sincronizado com o propósito é alicerce da sua liberdade. Beleza? Então, pessoal, quem quiser, por favor, aí, abra a sua câmera, se posicione aí para a gente tirar a nossa foto. Todas as Masterclass a gente tira uma foto oficial. Eu vou parar aqui a nossa apresentação para a Sandra, que é a nossa fotógrafa oficial aqui, tirar a foto. E a gente está, todos nós aí, olha aí que maravilha. Todo mundo aqui na nossa Master. Agradecemos muito a presença de todos. Vai lá, Sandra. Que sala linda! Mais alguém vai abrir a câmera para a gente poder estar participando? Então, vamos lá. Sorriso bem lindo. 1, 2, 3 e X. Não larguem o sorriso. Sim, fiquem sorrindo até eu ver se ninguém piscou. Sorri, 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 sorri. Meu Deus, que cara lindo. Deu tudo certo. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado. Tenham todos um excelente sábado. Que Deus abençoe vocês nesse sábado. Que Deus inicie a próxima semana de vocês de uma forma próspera. E a gente se vê no grupo e a gente se vê aqui também na nossa Masterclass da semana que vem. Um grande abraço para vocês. Bom sábado.